Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Valdec Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Só por uma questão muito rápida. Questão rápida, deputado Paulo Ramos. É um tema que mobilizou debates na casa e contou nas galerias à época, o deputado Gilberto Palmares fica aqui, com os servidores do Banerj, do ex-Banerj. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Roça, que também está aqui presente, recebeu da Secretaria de Fazenda um trabalho tratando do impacto. Nós estamos aqui com o Ronald Carvalhosa e a Vera. Fizeram uma análise rápida, mas já com o conhecimento que tem, eles nos afirmam que, lamentavelmente, a Secretaria de Estado de Fazenda fez um cálculo absurdo e, podemos dizer, preocupado com o adjetivo, fraudulento. De qualquer maneira, Vossa Excelência assumiu o compromisso de, em retornando a esta casa, a informação sobre o impacto, que Vossa Excelência analisaria a conveniência de incluir o projeto na pauta. Como temos informações precisas de que o número apresentado pela Secretaria de Fazenda não corresponde à realidade, está superestimado absurdamente, vou tomar a iniciativa com o deputado Gilberto Palmares, deputado Luiz Paulo, de marcar uma ida à Secretaria de Fazenda, para contestar, não apenas de forma documental, mas de forma também presencial, contestar a informação que desacredita sobre certo aspecto, ou nos faz imaginar, não a má fé, mas a incompetência. Então vamos ver se esse tema... Tentar responder a questão de ordem de Vossa Excelência e aí vai na mesma linha do Gilberto. Só antes de Vossa Excelência responder, a análise foi feita pelos companheiros Carvalhosa e Vera Luiza, mas eu olhei rapidamente e ali fica nítido, claro, líquido e certo, deputado Paulo Ramos, que o trabalho não tem consistência. E eu vou dar apenas um exemplo, que o que faz crescer o montante é eles quererem calcular atrasados de 20 anos atrás, quando não há qualquer item, qualquer colocação no projeto de lei que aponte para o pagamento de atrasados. Só esse item, só essa questão, já mostra que o trabalho não tem o menor sentido. Por outro lado, eu queria dizer que, independente, o trabalho não é sério, não é correto, acho importante a gente se reunir com a Secretaria de Fazenda para fazer uma discussão tete a tete, mas, independente disso, eu acho importante que o projeto seja colocado na pauta. Nós temos o entendimento que a maioria da casa, seguramente, em atenção à justeza do pedido dos antigos trabalhadores do Banerj, vai votar a favor. Mas quem entender que esses dados têm consistência, usará o seu direito de se abster de votar ou de votar contra. Mas o nosso entendimento é que é muito importante que o projeto seja pautado, já que ele já foi discutido em primeira discussão, o acordo que havia sido feito de realizar uma audiência pública foi respeitado, houve audiência pública, esse documento, digamos assim, da Secretaria de Fazenda só veio à Assembleia Legislativa por muita insistência nossa. Nós tivemos reunido 2 vezes com o secretário de Fazenda, em momento nenhum ele nem sinalizou valores do tipo que ele aponta aqui nesse projeto. Então nós queremos realmente ter a reunião com o secretário de Fazenda e insistir que o projeto deve ser colocado na ordem do dia. Deputado Gilberto, primeiro, mais uma vez, eu trouxe para a pauta esse projeto, independente dos autores terem pedido ou não, para ficar claro essa questão. Segunda coisa,
A preocupação é do impacto, mas isso não significa que os números que chegaram aqui, a gente só, logicamente, 480 milhões, se eu não me engano, é esse valor que está escrito por lá, naquele documento. Nós, agora com calma, senta, a comissão, pediu o Luiz Paulo, pela comissão dele, fazer uma audiência, chamar os dois autores para discutir o impacto, para se chegar, se ver se é aquele impacto ou não. Agora, nós temos que só ter consciência de que o momento é difícil e a gente precisa, não vamos botar uma coisa que pode dar um impacto de 500 milhões no ano. Então, tem todo o interesse de trazer para a pauta de novo, mas presidente, Vossa Excelência me conhece de longa data, deputado André Ciliano, me conhece de relação aqui na casa e sabe que não é da minha conduta apresentar projetos que sejam irresponsáveis. Na atual crise do Estado, sustentar um projeto que demandasse um valor desse tipo não seria sério. Então, eu afirmo que o documento, os dados da Secretaria da Fazenda não estão corretos. E eu tenho receio de que a gente entre no esquema de dívida e acabe o projeto não sendo pautado. Não. Nosso compromisso é trazer o projeto de volta para o plenário. Perfeito. Mas vamos só ferir se é esse valor não. Vamos tentar fazer uma contraprova aí, sem problema. Okay. Anuncio. Projeto de Lei 588/2015, de autoria dos deputados Tiaju e Flávio Serafini. Redação final. Que altera a Lei 3.499, de 8 de dezembro de 2000, que cria o programa Um Lar para Mim. Institui o auxílio adoção para o servidor público estadual, que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem que não estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, autor Flávio Serafim. Senhor presidente, aqui na Assembleia Legislativa eu tenho tentado fazer da minha atividade parlamentar uma atividade que consiga avançar em determinadas agendas na construção de direitos da população. Nesse sentido, eu fico feliz em aprovar mais uma lei sobre adoção. Essa lei, junto com a tia Ju, fundimos dois projetos que tratavam de mudanças no auxílio adoção e fizemos uma lei bem completa, para que o conjunto dos servidores públicos possa ter acesso ao auxílio adoção e para que esse auxílio possa também ser acessado no caso de adoção de crianças de outros estados. São milhares de crianças no Brasil hoje à espera de famílias que possam adotá-las. E quando a gente estimula a adoção, a gente está construindo mais fraternidade, está construindo mais carinho, está construindo um país mais preocupado com a infância e a adolescência. Então, agradeço a todos e todas os deputados que contribuíram para que a gente aprovasse esse projeto e espero que a gente se torne um país onde a política de adoção seja mais consistente, seja mais estimulada pelo poder público, para que a gente tenha maior capacidade de promover encontros. Obrigado. Para a declaração. Deputado Carlos Bin. Senhor presidente, declaro que votei favoravelmente ao PL 588 de 2015, dos deputados Tia Ju e Flávio Serafini, que modificam a lei que criou o auxílio adoção para servidor público. Aqueles que acolhem crianças ou adolescentes órfãos ou abandonados. Na verdade, como explicou um dos autores, deputado Flávio Serafini, a ideia de aperfeiçoar isso, estimular o servidor à adoção, incluindo até crianças que venham de outros estados, de outras unidades da federação. Eu acho que isso tem que ver com a solidariedade, tem que ver com o humanismo, né? Nós vivemos uma sociedade muito egoísta, tem muita criança abandonada ou confinada em situação ruim, e tem muitos casais querendo adotar as crianças. Você fazia a ponte, estreitando, azeitando, facilitando, que esses casais, no caso de servidores, tenham melhores condições e estímulo para adotar as crianças, é uma ótima medida, portanto, parabenizo os autores e espero que a lei seja sancionada. Obrigado, presidente democrático André Ciliano. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1749/2016, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que proíbe a emissão de documentos
documento fiscal com origem em outro estado da federação, pelas empresas contratadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Obras Públicas, favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Carlos Osório e Iranildo Campos. Pendendo de pareceres das comissões de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e da Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Tributação, seu presidente, senhor deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 1749, autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Proíbe emissão de documento fiscal com origem em outro estado para os prestadores de serviço do estado do Rio de Janeiro. No mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Acompanho o parecer da tributação no mérito, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam a como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 2578 de 2013, autoria dos deputados Newton Salomão e Gilberto Palmares, que altera a redação do caput do artigo 2º da lei 3.807, de 4 de abril de 2002. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam a como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 2991 de 2014, autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5.504, de 15 de julho de 2009, que proíbe a cobrança de serviços de atendimento ao cliente 0300, na forma que mencione da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a como estão, aprovado, vai ao autógrafo para a declaração de voto, a deputada autora Cidinha Campos. É um projeto meu, senhor presidente, 2014, quer dizer, levou 4 anos para votar, visando aumentar a punição ou a multa para aquelas empresas que cobram telefonema para o 0300. Mas a oportunidade é para dizer que o governador Pezão, eu mandei uma mensagem para ele sugerindo que fosse criado um dia no mês de outubro, no Outubro Rosa, para que se intensificasse o atendimento às mulheres que precisam fazer mamografia. Prontamente o governador mandou uma mensagem dizendo que acionou a área de saúde e será comemorado ou lembrado no dia 19, no Rio Imagem, no mamógrafo volante, no Hospital da Mulher, haverá um mutirão para que mulheres possam ser atendidas mais rapidamente. E eu quero agradecer ao governador pelo pronto atendimento que deu à minha sugestão. Parabéns, deputada. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria agradecer, em meu nome, em nome do deputado Newton Salomão, a aprovação já em segunda discussão do projeto 2578 de 2013, que é um projeto importante. Servidores públicos têm, por lei, o direito de acompanhar filhos até 12 anos que sejam portadores de determinadas doenças. E a gente inclui nesse projeto as crianças portadoras de diabetes tipo 1, que não raro precisam ser socorridos pelos pais nas escolas. Então, agradeço a aprovação desse projeto, em meu nome, e repito aqui, em nome do deputado Newton Salomão. Projeto de lei 907 de 2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, que dispõe sobre a adaptação dos veículos dos centros de informação de condutores e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 4184 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que declara como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o Ponto Cine, localizado no bairro de Guadalupe, município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Para a declaração de voto, o autor, o deputado Paulo Ramos. Para agradecer aqui a presença do Adailton Medeiros e Tiago Salles, representando o Ponto Cine. Um espaço importante, senhor presidente, um espaço cultural que é reconhecido não só em Guadalupe, também no seu entorno, mas há um reconhecimento muito grande, porque o Ponto Cine tem desenvolvido atividades culturais, recebido diretores, artistas, e precisa desse prestígio para ser recuperado.
E hoje a Assembleia Legislativa, ao aprovar esse projeto, declarando como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o Ponto Cine, a Assembleia Legislativa se compromete com esse projeto e que certamente será ainda mais exitoso com a recuperação necessária. Portanto, Adailton Medeiros e Tiago Salles, muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam e por aquilo que vocês fizeram do Ponto Cine para o reconhecimento de todos nós. Obrigado. Anuncio em continuação da votação em primeira discussão, projeto de lei 1649/2016, de autoria da deputada Lucinha, que obriga as empresas que operam em regime de concessão de transbordo e tratamento de resíduos sólidos a disponibilizarem 5% do seu contrato para o fomento da atividade de reciclagem. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo. Defesa do meio ambiente favorável com o substitutivo da CCJ. Comissão de Saneamento Ambiental favorável ao substituto da CCJ. De Trabalho, Legislação de Seguridade Social favorável com o substituto da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio favorável com o substitutivo da CCJ. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável com subemenda número 6, contrário às emendas número 4, 5 e 7. Defesa do Meio Ambiente favorável com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda número 6, contrário às emendas 4, 5 e 7. Saneamento Ambiental favorável com a subemenda das emendas 4, com a subemenda das emendas 4, com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável a 6, contrário às 4, 5 e 7. De Trabalho e Legislação de Seguridade Social, favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda número 6, contrário às emendas 4, 5 e 7. Economia, Indústria e Comércio, favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda número 6, favorável às emendas 4, 5 e 7. Relatores, deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Nivaldo Mulim, Marcos Miller, Osório, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Cidinha Campos, Paulo Ramos e Valdec Carneiro. Em votação, o substitutivo, senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, o parecer da CCJ sobre as emendas de plenário, favorável a 6, contrário 4, 5 e 7. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, substitutivo emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1948/2013, autoria do deputado Luiz Martins, que determina que todas as montadoras de veículos tenham seus carros vendidos nas concessionárias no nome do Estado do Rio de Janeiro, exibam em sua frota a etiqueta nacional de conservação de energia, ENS. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa do consumidor favorável, de transporte favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, defesa do consumidor favorável, transporte favorável, de economia, indústria e comércio contrário. Relatores, deputado Bernardo Rossi, Jânio Mendes, Daniele Guerreiro, Conte Bittencourt, André Lazzaroni, Jânio Mendes, Carlos Osório e Valdec Carneiro. Em votação, as emendas de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam isso como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam isso como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 3257/2014, de autoria do deputado Paulo Ramos, que declara patrimônio cultural, histórico e material os balões juninos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela injuridicidade, com voto pela juridicidade dos deputados Luiz Paulo e Jorge Felipe Neto. De cultura favorável, defesa civil contrário. Novos pareceres e emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça contrário. De cultura contrário, defesa civil contrário. Relatores, deputados André Lazzaroni, Eliomar Coelho, Flávio Bolsonaro, Zaqueu Teixeira, André Lazzaroni e Flávio Bolsonaro. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres contrários. Senhores que aprovam essa comissão, rejeitado. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 713/2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em um percentual mínimo de 50% de produtos orgânicos na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. De saúde favorável. Segurança alimentar favorável. Defesa do meio ambiente favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle
Favorável. Relatores, deputado Carlos Mink. Carlos Mink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam essa questão, aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto ao autor, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, quero agradecer a todos os deputados e deputadas que ajudaram a aprovar esse projeto. Quero reiterar aqui o que eu coloquei quando ele veio à pauta pela primeira vez. Esse é um projeto que a gente fez não só em defesa do estímulo à agroecologia, à produção sem veneno, mas também inspirado nos relatórios do próprio INCA, Instituto Nacional do Câncer, que tem apontado como o uso de agrotóxicos no Brasil é um dos fatores que mais tem levado a casos de câncer no nosso país. Então, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, com quadros clínicos fragilizados, seja pelo câncer, seja pelas diferentes enfermidades, obviamente, consumindo alimentos mais saudáveis, ficam menos expostas aos diferentes quadros de alergias, a intoxicações. Então, por isso, a importância da gente avançar no consumo, na produção de alimentos sem veneno, de alimentos da agroecologia, da agricultura familiar, em alimentos orgânicos. Então, espero que a gente consiga avançar rapidamente com esse projeto. A gente tem alguns aperfeiçoamentos para fazer nele. Combinei isso com o deputado Valdec, combinei isso com movimentos sociais ligados à agroecologia, à produção orgânica, para que a gente possa, de fato, transformá-lo em lei e avançar na saúde pública e na agricultura familiar e agroecológica. Senhor presidente, para declarar o voto. Eu tinha pedido para não declarar o voto, o Paulo Ramos entendeu e não declarou, mas Vossa Excelência vai declarar e em seguida Paulo Ramos. O senhor me perdoe, deputado Paulo Ramos, que eu queria zerar a pauta para depois... Eu não tinha ouvido, eu posso falar ao final, não tem problema. Quer que fale ao final? Não tem problema nenhum. Sem problema, fala ao final então, pode continuar. Obrigado, deputado. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 2294/2016, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Dispõe sobre a gratuidade de justiça aos servidores públicos e militares do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Servidores públicos, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Milton Rangel e Rafael Pisciani. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em discussão única, indicação legislativa 257/2018, de autoria do deputado Zito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pezão, um envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um cartório nas dependências do Instituto Médico Legal da outras providências. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abrão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovada vai a publicação. Indicação legislativa 264/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão um envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma delegacia de polícia civil no município de Partido Alferes. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado vai a publicação. Indicação legislativa 281/2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a reativação do Centro de Referência de Justiça Ambiental. Cereja. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 2636 de 2017, de autoria dos deputados Dionísio Lins Exito, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a cobranças por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz e gás e da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça contrário. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, Anderson Nogueira, Waldec Carneiro e Gustavo Tutuca. Pendendo de parecer das Comissões de Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Anderson Nogueira. Parecer favorável.
Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Wanderson Nogueira. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, em votação, as emendas com os pareceres favoráveis, Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam como estão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Chama a atenção do senhor deputado Wanderson, que os pareceres da CCJ é contrário. Parecer favorável com as emendas, não é isso? Então você contrário às emendas. Isso, parecer favorável ao projeto. Deputado, Vossa Excelência vai acompanhar a CCJ? Porque eu vou votar o parecer da CCJ, vou rejeitar as emendas. O projeto vai ser o projeto original. Então, Vossa Excelência acompanha a CCJ. Isso, acompanha a CCJ. Contrário às emendas. Contrário às emendas, favorável ao projeto. Com os pareceres emitidos em votação, parecer da CCJ, as emendas de plenário. Senhores que aprovam como estão, rejeitado. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2660-2017, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.559, de 18 de abril de 2017, na forma que menciona. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Defesa Civil favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink, Marta Rocha, Flávio Bolsonaro. Pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu parecer pela Comissão de Orçamento ao PL 2660 de 17 é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Queria que Vossa Excelência corrigisse em segunda discussão, porque o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi pela juridicidade com emenda. Eu contei. Eu cantei com emenda. Mas aqui mas na publicação aqui do avulso está favorável pela juridicidade. Então aqui eu cantei com emenda. Então eu estou dando parecer favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Com o parecer emitido em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da CCJ com emenda. Senhores que aprovam, como estão aprovados em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 3773 de 2018, de autoria do deputado Valdeir Carneiro Zaqueu Teixeira, que autoriza o Poder Executivo a criar o Circuito Fluminense de Economia Solidária e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator deputado André Lazzaroni. Pendendo de parecer das Comissões de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Wanderson Nogueira. Senhor presidente, favorável com emendas, concluindo por substitutivo. O projeto pretende criar um circuito de eventos com produtos e serviços oriundos de empreendimentos da economia solidária, observados os princípios do comércio justo. Parecer, portanto, trata-se de proposta meritória, pensa a economia solidária pautada não apenas na geração de renda, mas em aspectos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Todavia, para aperfeiçoar o projeto, apresentamos as seguintes emendas. Emenda modificativa. Modifique-se o parágrafo 1º do artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação. O circuito promoverá eventos tais como feiras, festivais, exposições, entre outros, com o fito de apoiar
a comercialização de produtos oriundos da cadeia produtiva da economia solidária, observados os princípios norteadores da economia solidária e do comércio justo. Emenda aditiva. Adiciona-se parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os empreendimentos econômicos solidários participantes do circuito deverão estar inscritos no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários. Parágrafo 5º. A comercialização do Circuito Fluminense de Economia Solidária não poderá ser limitada a empreendimentos de um só município. Parágrafo 6º. A organização dos eventos do Circuito Fluminense de Economia Solidária será feita em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a municipalidade e o Fórum de Economia Solidária do município de realização do evento. Parágrafo 7º. Não será permitida a venda de produtos não oriundos da cadeia produtiva da economia solidária ou em desconformidade com os princípios do comércio justo. Emenda modificativa. Modifica-se o artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Os eventos poderão contar com patrocinadores que deverão prover a sua infraestrutura, logística, alimentação, hospedagem e divulgação, sendo facultada a veiculação de suas marcas nos espaços do evento e no respectivo material promocional, mencionando sempre o Circuito Fluminense de Economia Solidária. Emenda aditiva. Adiciona-se artigo onde couber com a seguinte redação, renumerando-se os demais. Caberá à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, em parceria com a municipalidade, a obtenção do licenciamento para a realização do evento, bem como a formalização do patrocínio quando for o caso. Emenda modificativa. Modifica-se o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei em relação à periodicidade de realização dos eventos que integram o Circuito Fluminense de Economia Solidária, bem como no tocante à definição de locais e horários para a sua realização, ouvido o Conselho Estadual de Economia Solidária. Parágrafo único. No caso das feiras, sua realização deverá ocorrer, no mínimo, uma vez por mês, com prioridade assegurada aos municípios que possuem fórum de economia solidária constituído e ativo. Dessa forma, senhor presidente, o parecer é favorável com emendas, concluindo por substitutivo. A presidência, primeiro é a primeira discussão, né? Eu vou ter que ouvir a CCJ de novo, porque você mudou o projeto todo. Então, vou chamar os trabalhos à ordem, não. Na verdade, eu vou chamar a CCJ, figura do deputado Luiz Paulo, para colher o parecer. Me permite antes, senhor presidente. Deputado Valdec. Apenas para esclarecer que essas emendas bem relatadas pelo deputado Anderson Nogueira, elas são produto de audiência pública e diálogo com o Conselho Estadual de Economia Solidária e com o Fórum de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Portanto, foram emendas pactuadas, estudadas, enfim, e, portanto, aprimoram realmente o projeto. Quero dar essa informação adicional. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o deputado Valdec Carneiro é autor do projeto. E ele pactuou com o deputado Wanderson Nogueira o presente parecer. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, eu vou assumir o parecer do deputado... Eu vou votar o parecer da economia, então Vossa Excelência pode dar favorável às emendas ao substitutivo da economia. Então, estou dando exatamente, vou Mas acolher... Mas você vai adotar o parecer, o senhor vai ter que acompanhar a economia. Adotar quer dizer, abrigar, ok, no sentido de que estou acompanhando o parecer, o substitutivo da Comissão de Economia favorável com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Não vem querer discutir? Perdão. Não, acabou de dar. Volta, deputado Luiz. Vossa Excelência vai emitir parecer pela Comissão de Orçamento, ao substitutivo.
Ao parecer da Economia. Acompanho o substitutivo da Comissão de Economia. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 4200 de 2018, de autoria do deputado Marcos Vinícius, que altera o artigo 1º e insere o artigo 2º e remunera os demais da Lei 7.957, de 15 de maio de 2018, e dá outras providências. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer da CCJ sobre o PL 4.218, que altera o artigo 1º e insere artigo 2º e renumera os demais da Lei 795 de 18. Autor, deputado Marcos Vinícius. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa número 1, a ementa. A emenda passa a ter a seguinte redação: altera a Lei 7957 de 18 para tornar obrigatório aos estabelecimentos comerciais o uso de canudos e copos fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. Emenda número 2, modificativa ao artigo 1º. Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais instalados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a utilizarem canudos e copos fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. Parágrafo 1º. O Poder Executivo promoverá campanhas para estimular o uso de utensílios reutilizáveis ou fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. Os canudos de que trata esta lei deverão ser hermeticamente embalados individualmente com material biodegradável. Emenda número 3. A lei, artigo 2º. A Lei 7957/18 fica acrescida do artigo 1º-A, com a seguinte redação. Artigo 1º-A. A inobservância do disposto nessa lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades: multa no valor mínimo de 1.000 FIRs, podendo ser majorada até 3.000 FIRs-J, de acordo com o porte do estabelecimento. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. E, finalmente, a emenda no modificativa 4, que é levar o artigo 1º para ao artigo 3º, também dizendo que dispõe sobre a emenda que eu já li. E, finalmente, a emenda número 5. Esta lei entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Diante do exposto, meu parecer ao projeto de lei 4.200 de 2018 é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini.
Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Presidente, a Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu parecer acompanha o parecer da CCJ no que tange ao substitutivo. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini. Defesa do Meio Ambiente. Agora, Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam esse como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar. Nós votamos o, tem um único requerimento. O substitutivo da CCJ. Eu sei. Só tem um único requerimento que eu protocolei, senhor presidente, se pudesse incluir na ordem do dia. É um único. E não é nada polêmico. Traz isso aqui. Antes de encerrar os trabalhos, presidência. Vou votar os requerimentos, depois vou dar a palavra ao deputado Paulo Ramos. Antes, porém, dizer, deputado Paulo Ramos, nós votamos terça, quarta e hoje 54 projetos na semana da eleição. Isso não é pouca coisa, não. Mas eu vou votar aqui os requerimentos e passo a palavra para Vossa Excelência. A sobremesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3242/2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 3524/2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 3988/2018, deputado Dr. Julianelli. Senhores que aprovam, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei número 4174/2018, deputado Dr. Julianelli. Senhores que aprovam, estão aprovados. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3321/2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam, estão aprovados. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 3322/2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam, estão aprovados. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 789/2018, de autoria do deputado Valdec. Senhores que aprovam, estão aprovados. Deputado Paulo Ramos, seguida deputada Marta Rocha. Obrigada, presidente. Eu sou gentil com as mulheres. Não, eu sei que, deputado Paulo Ramos, eu quero externar aqui minha estima pelo senhor, sei o quanto o senhor é meu companheiro e gentil, mas eu estava aqui tentando declarar meu voto e não consegui. Então, obrigada por senhor respeitar aqui a oportunidade das mulheres se manifestarem. Presidente, eu participei, sob a presidência do deputado Paulo Ramos, da CPI que apurou a morte dos policiais. Ao término dessa CPI, os deputados que integraram, sob o comando aqui do nosso decano, deputado Paulo Ramos, fizeram um projeto de lei para a criação de um núcleo específico para tratar dos inquéritos relativos à morte, não só dos policiais, mas daqueles que integram o denominado cinturão da segurança pública. E hoje nós tivemos a oportunidade aqui de aprovar em primeira discussão um projeto de lei do deputado Bruno Dauari que altera, incluindo neste núcleo, os fatos que alcancem aos agentes do Departamento Socioeducativo e aos guardas municipais. Então eu quero aqui não só declarar o meu voto favorável, mas elogiar a iniciativa, porque entendo verdadeiramente a importante contribuição dos servidores do DEGAS e dos guardas municipais. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Em primeiro lugar, é a última sessão antes da eleição, desejar sorte a todos aqueles que estão
participando do pleito. Acreditar que o processo eleitoral é um caminho para a afirmação do Estado democrático de direito. A mobilização do povo brasileiro para que possa definir os rumos que o povo entende serem os melhores para o nosso país. Então, desejar sorte e esperar, obviamente, que o resultado das eleições, que o resultado seja a afirmação da vontade popular, sem qualquer contestação. Mas quero cumprimentar também Vossa Excelência. Foi uma semana de muito esforço. E Vossa Excelência demonstrou, vou usar uma expressão, até grandeza, incluindo na pauta projetos de todos os parlamentares. Todos. Vossa Excelência poderia ter tentado, valorizar muito mais a atuação da presidência do que a atuação dos parlamentares. E Vossa Excelência não. Vossa Excelência fez questão de prestigiar o parlamento, prestigiando também a iniciativa dos parlamentares. Então quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer da nossa expectativa, que possamos estar aqui, depois das eleições, caminhando para um segundo turno e aguardando o momento de apreciação de matérias relevantes, como, por exemplo, a questão da SEDAI. É preciso, e sei que Vossa Excelência tem esse compromisso, mobilizar a casa para que a SEDAI possa continuar pública, estatal e indivisível. Por outro lado, também a questão do pessoal do Banerj. O deputado Gilberto Palmares teve aqui a oportunidade de se manifestar. Então, queria e aguardar também, senhor presidente, a convocação dos aprovados nos concursos públicos. Realizamos aqui muitas audiências públicas. E agora há uma ansiedade muito grande. Que o regime de recuperação fiscal não seja obstáculo para que todas as vagas do serviço público, em todas as áreas, na área do Departamento de Penitenciários, DEGASE, Secretaria de Justiça, não, agora me fugiu o nome, Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje recebi uma comissão ansiosa pelo aproveitamento dos concursados. Temos o plano de cargos e carreiras e salários da saúde. É necessário cumprir aquilo que foi deliberado por esta casa. Enfim, senhor presidente, são vários os pleitos, mas na verdade estou fazendo essa intervenção para desejar sorte a todos e que Vossa Excelência também caminhe, na direção da vitória. Muito obrigado. Deputado Eliomar Coelho, Vossa Excelência quer falar na ordem do dia? Ok. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Marcos Miller em segundo. Serafim já arriscou. Paulo Ramos, eu estou aí o segundo, hein? É o segundo, é você? Senhor presidente, quando o deputado Luiz Paulo vai à tribuna, tomei conhecimento, senhor presidente, e estive com ele ontem à noite. Faleceu Mário Jakovski, grande jornalista, grande lutador social, um homem que participou ativamente da resistência democrática. Estive com ele ontem, deputado Luiz Paulo, até às 20 horas, na casa da amiga Eliette, com vários companheiros, Mário Jakovski manifestando suas opiniões, sempre com o mesmo entusiasmo, com o mesmo compromisso com um país soberano e socialmente justo. Mandar meu pesar para a família e lamentar muito o falecimento de Mário Jakovski. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputado Paulo Ramos, deputado Eliomar Coelho, deputado Nivaldo Mulim, deputado Tio Carlos, deputado Benedito Alves, deputado Anderson Nogueira, deputado
Jorge Felipe Neto. Senhores deputados e a deputada Marta Rocha e senhora deputada, hoje, quinta-feira, expediente final, último dia de sessão, antes do pleito eleitoral do dia 7 de outubro, que terá início às 8 horas da manhã e se encerrará às 17 horas da tarde. Nesse dia 7, a população brasileira definirá em todos os estados da federação o voto naqueles que o povo deseja eleger. Na ordem, primeiro para deputado federal, depois para deputado estadual, depois para senador 1, depois para o senador 2 e finalmente para governador e presidente da República. São muitos votos e estes votos vão ser caracterizados por uma imensa salada de frutas. Isto representa dizer que os partidos políticos hoje não mais representam os anseios da sociedade. As pessoas, na sua imensa maioria, votarão em nomes independentes dos partidos. E o que desejo é que esse voto seja o mais consciente possível, porque essa foi uma eleição de foco único nas eleições presidenciais e se abandonou enquanto foco as eleições proporcionais. E ainda, numa segunda instância, teve algum foco nas eleições de governadores e senadores. Mas, repito, as eleições proporcionais ficaram relegadas a segundo plano, enquanto o debate político que deveria ter sido feito para que os melhores nomes que se candidatam pudessem compor a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E isso é um momento ruim, porque não há governo que possa ser bom sem um parlamento qualificado para fiscalizá-lo. Então é necessário que a gente entenda que um governo precisa de uma oposição para ser crítica e fazer ele crescer. Um governo que compra o parlamento é um governo destinado ao fracasso, porque será incapaz de fazer autocrítica e corrigir os seus erros de gestão e de comportamento. Por isso é que eu desejo que nesta casa, que já estou aqui há 4 mandatos, onde possivelmente, deputado Eliomar Coelho, haverá uma renovação de 50%, porque 25 já não serão mais deputados estaduais, porque estão se candidatando a cargos majoritários ou a deputado federal, ou então desistiram
de se candidatar a qualquer coisa. E estou estimando que outros 10 poderão não retornar. Então, uma casa que terá em torno de 35 novos parlamentares. Espero que seja uma renovação de qualidade, mas só espero, porque também é necessário que a população reflita sobre o mandato de alguns parlamentares, detentores de experiência, que honraram aquilo que a Constituição define como função de um parlamentar, qual seja fiscalizar o poder executivo, legislar a favor da sociedade, principalmente das classes menos favorecidas, dando uma atenção especial à educação, à saúde, à segurança pública, à cultura e aos transportes, servindo de poder mediador para exatamente interagir nos conflitos da sociedade com os poderes constituídos, sempre com a ótica dos menos favorecidos. E ainda mais, usar esse púlpito, como estou usando aqui no dia de hoje, e como fiz ao longo de todo o meu mandato, para fazer análise crítica dos governos ou de qualquer outro assunto importante que esteja acontecendo em nossa sociedade. Nesse sentido, senhor presidente, registrei ontem em cartório meus compromissos como parlamentar, caso seja reeleito, a partir de 1º de fevereiro de 2019, para que possa ser cobrado função daquilo que está registrado e que já disponibilizei no meu próprio site. Desejo a todos os parlamentares que com afinco se dedicaram a resolver problemas da nossa sociedade, para aqueles que se dedicaram, que as urnas sorriam, isto é, que o povo referende os seus nomes. Essa é a minha esperança, que os mandatos que foram assíduos, que foram participativos, que foram críticos, que foram propositivos, possam, de fato, ser reconduzidos para a Assembleia Legislativa. E aqueles que agiram em sentido contrário, evidentemente, tenham aquilo que plantou colhido. Essa é a minha fonte de desejos. E, terminando, senhor presidente, queria reafirmar o meu compromisso com o Estado democrático de direito, com a República Federativa do Brasil, contra a luta contra o preconceito, na crença da social-democracia como forma, não partidária, mas como forma de termos desenvolvimento econômico e social, com melhor distribuição de renda e com políticas efetivas e universais para a educação e saúde, e que a segurança pública possa ser resgatada no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Luiz Paulo, voz e presença essencial a este parlamento. Próximo orador inscrito, deputado Paulo Ramos. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não foi pequena, senhor presidente, a luta do povo brasileiro para conquistar as liberdades democráticas. Eu não posso ainda falar, senhor presidente, no Estado democrático de direito, porque o Brasil ainda submete o povo brasileiro a uma situação de profunda desigualdade. Porque o Estado democrático de direito, além das liberdades democráticas, incorpora a realização de direitos. Porque senão, tem-se a liberdade de participar, mas a angústia, o sofrimento decorrente da exclusão, da carência, da privação de bens materiais, ligados às necessidades humanas mais fundamentais, cria obstáculos para a livre manifestação da vontade, ficando parcela majoritária da população submetida à influência do poder econômico. De qualquer maneira, a preservação, depois da conquista das liberdades democráticas, é fundamental para que possamos caminhar para o Estado democrático de direito. O Brasil sendo um país soberano para ser socialmente justo. Quando manifestamos a nossa convicção a respeito da luta travada, no sentido de alcançar resultados, falamos numa sociedade justa, livre, fraterna e solidária. A justiça antecede. Sem justiça social, não há como se falar em liberdade. Falamos em liberdades democráticas no sentido da possibilidade de mobilização da população para se manifestar, para escolher seus governantes, para escolher seus representantes. Mas só haverá a plena liberdade para tais escolhas se porventura houver justiça. Justiça social. Não me refiro à justiça dos tribunais. Me refiro à busca de uma sociedade igualitária, para que a fome não bata em tantos lares, para que a falta de habitação digna não humilhe tantas famílias, para que cada um, a partir da sua contribuição social pelo trabalho, possa realizar, primeiro, as necessidades humanas, materiais, mas que possa também ter a possibilidade de conviver civilizadamente a partir de tantas outras atividades culturais, sociais, recreativas, esportivas. No próximo domingo, teremos eleições gerais para os cargos do Poder Executivo, Presidente da República e governadores. A eleição se dá em 2 turnos.
Nunca imaginei ser possível, depois de ter participado da Assembleia Nacional Constituinte, sendo um dos signatários da Constituição de 5 de outubro de 88. Não poderia imaginar que no ano de 2018, depois de tantas traições aos interesses maiores da população, a entrega do nosso patrimônio, as privatizações, o petróleo na camada do pré-sal, sendo leiloado por um governo irresponsável e golpista, a precarização dos serviços públicos, o desemprego alcançando parcelas cada vez maiores. Não poderia imaginar que as próprias liberdades democráticas estivessem correndo risco. Não podemos aceitar nenhuma insinuação, nem insinuação de desrespeito aos resultados das urnas. O povo brasileiro está sendo convocado a se posicionar e deve fazê-lo. E os resultados deverão ser respeitados. Respeitados. Não há ninguém isoladamente que possa se apresentar como o dono da razão, como salvador da pátria. A pátria é o povo. É o povo que define seus destinos. Mesmo sabendo nós da influência do poder econômico, da influência da máquina administrativa, de todas as formas de manipulação. Mas o povo brasileiro tem que se libertar dessas amarras participando. É a participação que vai fazer com que o povo compreenda que é ele que define os destinos da pátria. Venho a esta tribuna, senhor presidente, e já tive a oportunidade de me manifestar no plenário, para desejar a todos que estão participando do pleito, que todos defendam o resultado das urnas, que todos lutem para conquistar o apoio, o reconhecimento da população, mas que todos estejam comprometidos com o resultado. Recebi, antes de subir à tribuna, ainda no plenário, deputado Eliomar Coelho, deputado Tio Carlos. Recebi a informação da morte do grande brasileiro, Mário Augusto Jacobski. Estive com ele ontem à noite, em Laranjeiras, na casa da Eliette e do Léo, até às 20 horas. Estava ele, como sempre, disposto a continuar militando, disposto a emprestar toda a sua inteligência, toda a sua combatividade, todo o seu compromisso com a causa socialista para participar domingo do processo eleitoral. Tive a oportunidade e não cheguei a entregar. Aprovei nesta casa para Mário Jacobski a medalha Tiradentes. Imaginava ter a oportunidade de fazê-lo depois da eleição. A homenagem foi prestada e o reconhecimento é devido. Mário Augusto Jacobski é um exemplo de luta, de quem nunca abriu mão de suas convicções democráticas, de suas convicções socialistas. Mário Augusto Jacobski é um dos anistiados, é um dos perseguidos pela ditadura. Mas deixa o nosso convívio, mas deixa também todos os exemplos deixados pelos brasileiros maiores, por aqueles que
lutaram e permanecem como referências históricas a estimular a nossa luta política. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desejar a todos, um momento de congraçamento, de luta política, de afirmação das divergências, mas todos abraçando a causa democrática em homenagem aos interesses maiores do nosso país. Eu, como dinossauro que eu sou, deputado Eliomar Coelho, deputado Tio Carlos, ainda continuarei defendendo o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, continuarei defendendo a reforma agrária, continuarei defendendo uma educação pública em todos os níveis, de boa qualidade, continuarei defendendo a memória de Brizola e Darcy Ribeiro, a educação integral, continuarei na mesma trincheira, senhor presidente, para que o povo brasileiro possa ter acesso à saúde pública de boa qualidade, a recuperação das responsabilidades públicas do Estado brasileiro. Dizer que sem soberania não há justiça social. E eu estarei no domingo tentando, a partir do reconhecimento pelo voto, do reconhecimento de que, através do voto, reitero, estarei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, irmanado democraticamente com muitos companheiros, democraticamente com quem divirjo, mas unido na luta pela construção de um país soberano e socialmente justo. Salve o povo brasileiro, salve a democracia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Essa casa perderá certamente um dos seus baluartes, mas torçamos para que a Câmara Federal recupere um símbolo do trabalhismo. Próximo orador inscrito, nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Anderson Nogueira, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, né? Aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de me somar nas lamentações feitas pelo deputado Paulo Ramos em relação à morte do companheiro jornalista Mário Augusto. Tive a oportunidade também de conviver com ele e conviver exatamente nos movimentos que aconteceram neste país no campo das resistências. Mais uma perda, mais um dos nossos que se vai. Eu, antes de tudo, gostaria de falar um pouco do pleito eleitoral. Pleito eleitoral que termina, pelo menos em primeiro turno, termina domingo. Em havendo segundo turno, ainda tem aí até o dia 28 de outubro. E eu sempre falo que toda campanha é diferente da anterior. Mas esta tem diferenças marcantes, diferentes e com densidades em aspectos não desejáveis num
um processo eleitoral. É claro, todos nós que fazemos a política, que temos preocupação com a política, acompanhamos a política não só em relação àquilo que seja a nossa realidade própria, a realidade do nosso entorno, ou seja, nós acompanhamos a política aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do nosso país, o Brasil, e também do que está acontecendo pelo mundo, para tentar compreender, às vezes, determinadas coisas que acontecem na política e que chega aqui, inclusive, tangido por ventos que vêm lá de fora. Atualmente, é inegável que no mundo inteiro há um deslocamento de forças políticas para a direita. É inegável isso daí. E eu sempre falo, infelizmente, isto tem chegado a nós com tintas carregadas de selvageria. Selvageria esta que beira, inclusive, o fascismo. E nós não podemos, de forma alguma, admitir a possibilidade que isto tenha recrudescimento. Processo eleitoral, ele, para ser legítimo, ele tem que ser democrático. O nosso processo eleitoral é eivado de assimetrias. Assimetrias estas que a gente começa a identificar a partir, por exemplo, de um fundo partidário que é destinado para financiamento de campanhas, onde a gente vê assimetria total. Partidos recebem a bocanha, parcela quase que total, um ou dois partidos do fundo, e o resto fica para os demais. Ou seja, aí já é identificado uma assimetria. Não é a partilha igual dos recursos para cada partido, no partido para cada candidato. Não é isto que se vê. Assim como em relação ao tempo que é destinado para a propaganda política. Então, de repente, se vê determinadas candidaturas, né, com verdadeiro latifúndio de tempo, e outros partidos com segundos para expor suas ideias, propostas e tentar, ao trabalhar isto, o convencimento. Ora, é inadmissível que isto daí seja característico daquilo que nós chamamos de uma verdadeira democracia. E o pior de tudo que eu vejo neste processo eleitoral é a injunção, ou dentro dele a entrada de ingredientes que, pelo menos, eu nunca imaginei que isto pudesse vir a acontecer no nosso país. Eu faço campanha política há muitos anos. E hoje eu vejo uma campanha política polarizada. Mas na polarização, o que a gente vê da ossatura para esta polarização, nada mais, nada menos do que o ódio, do que a raiva, do que o ressentimento. E não é por aí que se fará a boa política que nós desejamos.
Não é por aí. Então, aproveitar o processo eleitoral, que eu vejo como uma oportunidade riquíssima para quem faz a política, quem quer fazer a política, uma oportunidade de se debater, de se discutir de forma civilizada futuro, destino do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. É uma oportunidade que é colocada nas mãos daqueles que desejam e querem fazer a política, de apresentar suas ideias, as suas propostas e propósitos verdadeiros, de trabalhar as mudanças que são exigidas pela sociedade, trazendo isto para o nosso estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade ímpar colocada nas nossas mãos para discutir o futuro do nosso estado. Inclusive, uma oportunidade de falar sobre o futuro, mas buscando, através de uma reflexão, fazer uma análise em relação àquilo que tem acontecido como políticas públicas colocadas em práticas pelo governo atual. Esta casa aqui, quantos debates, quantas discussões, nobre deputado Tio Carlos, nobre deputado Anderson Nogueira, aconteceram exatamente discutindo praticamente desastres na política da saúde, na política da educação, na política da assistência social, na política da moradia, na política dos transportes, ou seja, todas as políticas consideradas de caráter social. Lamentavelmente, esta casa aqui, as discussões, não houve uma sequer que nenhum parlamentar, até aqueles que sempre se constituíram como base de sustentação política do governo, subia a esta tribuna para defender a política que estava sendo colocada em prática. Então, o processo eleitoral é isso daí. Ele serve também para uma avaliação, é uma oportunidade para nós fazermos uma prestação de contas à sociedade como um todo, participando dos debates, participando das discussões, utilizando as redes sociais de forma civilizada. Que isto daí a gente está sentindo uma certa falta. Há uma extrapolação em termos de procedimentos inadequados, exatamente com a atitude civilizada de nós políticos ao trabalhar as divergências. Divergência é a coisa mais natural. Não só mais natural, como a divergência contribui para avanços. Desde que essas divergências sejam tratadas democraticamente, além de ser tratadas democraticamente de forma civilizada. Infelizmente, ingredientes que nós estamos assistindo, vendo no dia a dia desse processo eleitoral, às vezes deixa todos preocupados com o resultado. O que poderá acontecer depois? Devido ao grau de intolerância instalado no tratamento das divergências, desrespeitosa, o tratamento raivoso, o tratamento eivado de ressentimentos, o tratamento cheio de ódio. Então, isto daí, eu gostaria de deixar registrado
como parte de uma análise do que nós estamos vivendo, de como nós estamos vivendo este momento eleitoral 1998. Eu também desejo, como foram desejados aqui por outras pessoas, sucessos para aqueles que são candidatos, que desejam o retorno a esta casa. Eu desejo sucessos totais, felicidades absolutas, né? E que isto aconteça no domingo, pelo menos em relação àqueles que estão postulando, né, a ocupação de cargos nas casas legislativas. O Executivo poderá ainda ter um segundo turno, então mais uma esticada em relação ao processo eleitoral, e que a gente espera que esse processo eleitoral, concluindo, senhor presidente, esse processo que nós esperamos é que este processo eleitoral, ao final, a gente possa fazer uma avaliação apresentando resultados positivos em termos de avanço na questão democrática, em termos de avanço no respeito às opiniões diferentes, tudo aquilo que nós desejamos, que é proporcionar exatamente às populações, proporcionar a essas populações aquela convivência que eu sempre falo, fraterna, a convivência solidária e, acima de tudo, a convivência com justiça social. Aí realmente se avança, aí realmente se enobrece exatamente a atividade política da qual eu tenho orgulho, pelo menos, de ser político e da política que eu faço. Essas são as considerações, senhor presidente, e vamos esperar até segunda-feira nova etapa, e que também a gente vai torcer para que a conclusão dessa nova etapa se dê dentro exatamente dessas características que eu enumerei aqui, de solidariedade, de paz e, acima de tudo, a justiça social. Muito obrigado, senhor. Deputado Eliomar Coelho, sua juventude experiente nos inspira, viu? Todo sucesso a Vossa Excelência, todo sucesso ao homem decente e combativo que o senhor é, viu? Um grande abraço, Eliomar Coelho, sucesso. Próximo orador inscrito, nobre deputado Tio Carlos, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar os companheiros deputado Eliomar Coelho, deputado Anderson Nogueira, dizendo que tenho certeza absoluta de que a população saberá reconhecer todo o empenho, toda a capacidade de que Vossas Excelências demonstraram nesses 4 anos aqui no Parlamento. Eu vejo que as pessoas falam assim, boa sorte, boa sorte. Eu sei que é uma expressão, mas na política não é uma questão de sorte, não. Eu acho que é uma questão de que o povo possa reconhecer e que possa realmente dar àqueles que trabalham, àqueles que plantaram, que tenham uma colheita positiva. Então, tenho certeza absoluta que no caso dos senhores, tanto o Eliomar Coelho como o Anderson Nogueira, o povo saberá reconhecer e logo, logo estarão aqui. Porque é a mais pura realidade, não da sorte, e sim do reconhecimento de todo o valor e trabalho de Vossas Excelências. Quero chamar a atenção da população, do nosso povo brasileiro, que domingo agora, efetivamente, é a festa da democracia. Eu sou um daqueles que combato a má política com a boa política. Não é aquele cidadão que reclama da classe política, mas tem a oportunidade de manifestar com seu voto, com a sua escolha consciente, as suas escolhas para os destinos do nosso país, do nosso estado, enfim, das casas legislativas, que possam realmente ser um destino mais próspero, mais responsável. O nosso país precisa, nesse momento, de todo o povo brasileiro, e que façam reflexões, que entendam se esse cenário está bom. Eu, pelo menos, penso que não. Precisamos mudar. E essa mudança se faz com o voto do cidadão responsável. Não adianta reclamar do político e ir para a praia, dizendo que não vota porque não adianta nada. Isso é a má política. Eu conheço algumas pessoas, e a gente na rua tem sendo
tem sido interpelado, dizendo que, olha, não vai adiantar nada. São 513 deputados federais, 70 deputados estaduais, enfim, como não vai adiantar nada? Se o senhor não está satisfeito com quem o senhor votou, o senhor acompanhou o seu representante e o senhor achou que ele lhe representou bem, então dê continuidade. Agora, se não, o senhor, por favor, não vote nesse mesmo. E aí sim, comece a olhar, pesquisar. Nós temos bons quadros, sim. Esse parlamento aqui, eu estou vivendo aqui quase há 4 anos. Sei que temos pessoas comprometidas com as suas cidades, como Vossa Excelência. Aliás, não é só em Nova Friburgo. A gente vê que Vossa Excelência trabalha com afinco, não falta, participa dos debates, traz bons projetos para todo o nosso povo fluminense, e é isso que tem que ser feito. Então, o que a gente fala é justamente, me antecederam aqui alguns deputados, deputado Eleomar Coelho foi vereador junto comigo, um quadro absolutamente dedicado, competente, homem sério, deputado Paulo Ramos, que também me antecedeu, outra pessoa que eu me espelho muito, e é nesse sentido que eu peço uma reflexão ao nosso povo brasileiro. Eleições para presidente da República, eleições para governadores, senadores. Olha, o povo infelizmente não sabe nem o que representa ser um senador. Senador é o representante do Estado. São 3 por cada Estado da Federação. Olha que responsabilidade. Teremos agora 2 vagas para senadores. Então, por favor, esse é o apelo que eu faço ao povo fluminense, que faça escolhas convictos de que a política, sim, aliás, todas as mudanças só virão pela política. Se o povo está sofrendo, as crianças não têm uma educação pública de qualidade, a hora é essa. Para alguns políticos, manter o povo, eles têm até um discurso de educação na época da eleição. Todos falam em saúde, segurança, educação, porém, após o pleito, a gente vê que eram discursos apenas, vazios, que era apenas para o voto. E a nossa preocupação é essa. Nós temos aqui um compromisso de colocar o nosso mandato para uma avaliação. Eu não voltarei para esta casa, mas, enfim, pleitei uma outra posição na política brasileira. E se o povo entender que mereço um voto de confiança, maravilhoso. Se não, de qualquer forma, escolha os seus representantes. Não abram mão. Pessoas morreram para que pudéssemos votar. E é muito importante que a gente possa, na festa da democracia, inclusive levar seus filhos, levar os jovens, mesmo que eles não votem, mas para que eles possam experimentar o valor da democracia. E não é, como foi feito, ferindo quase mortalmente um candidato a presidente da República. Não é assim que se resolve as coisas. De novo, o nosso país precisa realmente ser passado a limpo. E a oportunidade estará aí, no domingo, 7 de outubro. A festa precisa ser completa. Saia de casa, cidadão. Faça sim a sua escolha. Ainda dá tempo, faltam 3 dias. Mas não abra a mão do voto consciente. Quero aqui não desejar sorte a todos. Primeiro que eu nunca... Tem uma música que fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então que Deus realmente, que inclusive na palavra de Deus está lá. Não adianta, a gente escuta às vezes alguns sermões daqueles que dizem que política não é coisa de Deus. Olha, gente, está na palavra de Deus. Quando os justos governam, o povo se alegra. É muito verdade isso. Apesar de termos um Estado laico, a gente entende absolutamente a certeza de que existe um Deus tão poderoso que nos dá saúde para que a gente possa trabalhar, levar as nossas ideias. E é isso, deputado Anderson Nogueira. Graças a Deus, assim como Vossa Excelência, eu estou há 10 anos na vida pública. Deus me deu saúde, eu nunca faltei uma sessão. Eu sim, me senti um pouco acuado nesse mandato, até porque, lamentavelmente, trabalhei para a eleição do governador Pezão, que me entristeceu muito, muito a situação do nosso Estado, e eu, por diversas vezes, como membro da Comissão de Educação, ali naquele debate, porque as cobranças foram muitas. Servidores, por exemplo, batendo em nossos gabinetes, pedindo dinheiro para uma cesta básica, pedindo alimentos. Isso é doloroso demais, e a gente sem ter o que fazer, até porque me senti cúmplice disso. Mas eu quero aqui, de novo, fazer uma autocrítica. Acho que esse parlamento avançou também.
tivemos a questão dos duodécimos das nossas universidades, que isso, na verdade, representa a autonomia das nossas universidades. Tivemos também a questão do plano de cargos, carreiras e salários, que, infelizmente, ainda não foi efetivado, mas votamos, aprovamos e estamos cobrando dos profissionais da saúde, que é uma conquista. E, na verdade, aqui eu quero terminar a minha fala exaltando a participação do presidente atual, presidente André Siciliano, pela brilhante forma que, quando assumiu a cadeira de presidente, a posição de presidente desse parlamento, não só desengavetou projetos, tudo de forma célere e de forma responsável. Então eu desejo do fundo do coração que o povo possa reconhecer o trabalho, e eu quero aqui desejar mais profundo reconhecimento ao valor de quadros como Vossa Excelência, o Anderson Nogueira, que não só a sua cidade, mas como o povo fluminense, possa dar a Vossa Excelência uma votação expressiva e que o senhor possa ocupar mais uma vez, por mais 4 anos, uma cadeira nesse parlamento. E a todos aqueles que estão se colocando no pleito deste ano, que possam realmente ter a sua vida avaliada, o seu mandato avaliado, e aqueles novos que estão postulando uma vaga nesse parlamento, que venham com o espírito de somar, de acrescentar e mostrar, sim, o bom combate da política do bem, o bom combate da política com responsabilidade, porque é assim que a gente pode melhorar as questões do nosso país. Sim, a educação, porque exatamente é a educação que pode mostrar ao povo que o pior analfabeto é o analfabeto político. É aquele que nega a política, mas não vive absolutamente, não dá um passo sem que seja realmente norteado pela política do bem. Agradeço a oportunidade mais uma vez. A partir de terça-feira estaremos aqui de novo, seja qual for o resultado, porque seremos deputados até o final de janeiro. Mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Tio Carlos, pelas palavras. Desejo muito sucesso na nova empreitada. Essa casa perderá um excelente deputado. Acompanhei a angústia de Vossa Excelência em vários momentos. Lembrando que essa casa enfrentou a maior crise da história do estado do Rio de Janeiro, e a forma como cada um enfrentou essa crise, do seu ponto de vista, estará sendo julgado no próximo domingo, quando de fato essa presidência deseja que seja verdadeiramente a festa da democracia, que cada um possa ir para as urnas depositar as suas esperanças, a sua avaliação do trabalho daqueles que aqui estão ou daqueles que aqui querem estar, e que vença, no final das contas, o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e cada um dos nossos municípios. Nada mais havendo a tratar nessa sessão, dou por encerrados os trabalhos, marcando a próxima reunião para a próxima terça-feira. Uma boa eleição a todos.